Amém, meus amores? Podem sentar, mulheres. Eu trouxe uma palavra rápida para vocês. Como chegou mais gente, eu quero perguntar de novo, quem é que estava aqui ontem? Quem recebeu do Senhor ontem? E hoje a gente vai receber mais. Eu quero dizer para vocês que ontem eu recebi muito de Deus. E quem estava aqui viu, né? Deus me pegou de jeito. E aí, enquanto a pastora Shirley falava aqui, eu tinha uma mensagem para trazer aqui hoje. Eu falei, eu vou pegar esse sábado, eu vou confrontar essas mulheres, eu vou botar elas na rédea, porque eu vou falar sobre as mulheres indomáveis. Só que aí, enquanto a pastora Shirley ministrava, eu creio que o Espírito Santo mudou dentro de mim totalmente a mensagem. E hoje de manhã eu fui acordar e colocar aqui, escrever tudo que estava fluindo no meu coração. E tudo que eu quero deixar nessa noite aqui com vocês. Amém? Então eu queria pedir de vocês que vocês pudessem aí acompanhar comigo Romanos, capítulo 4, do 18 ao 21. Se você quiser abrir sua Bíblia, se não quiser, acompanhe o texto aqui comigo. Romanos, capítulo 4, do 18 ao 21, que diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a seu pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Mulheres, nós não podemos duvidar da promessa de Deus. A nossa humanidade muitas vezes vai gritar e nos fazer duvidar, mas nós precisamos continuar firmes na promessa de Deus. Porque a palavra diz, mas pela fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Não se trata de nós, se trata do quanto ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu na minha vida e o que ele prometeu na sua vida. Amém? Eu quero te dizer que tem promessa de Deus para você. Eu quero te dizer que tem promessa de Deus para você. E a palavra diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Nós não imaginamos o que Deus ainda vai fazer. E ontem, eu falo para vocês, o nome desse congresso é Libertas para Libertar. Porque eu acredito muito, pastora Shirley, eu sempre falo uma coisa. Nada tem a ver conosco e não para aqui. Nós somos salvas para salvar. Nós somos curadas para libertar, para curar. E nós somos libertas para libertar. Então o que Deus faz na nossa vida é para que a gente possa fazer na vida de outras pessoas. E nesse congresso eu quero declarar que você será livre e liberta da ansiedade que tem tomado conta da sua mente e do seu coração. Mulheres, como nós estamos ansiosas. Como a ansiedade tem tomado conta do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. E sabe por que nós estamos cada vez mais ansiosas? Porque nós queremos controle. Porque os nossos medos, medo de não ter, medo do que vai acontecer, medo de faltar, medo se vai dar certo, se não vai dar certo, medo se vai realmente acontecer, se não vai acontecer. Os nossos medos estão nos aprisionando numa cadeia de ansiedade pelas nossas dores. E aí nós queremos controlar o que é incontrolável, que não pode ser controlado. Nós queremos ter o controle quando a gente vê e se percebe, e percebe ali que a gente não tem o controle. Nós não estamos sabendo lidar com isso. Porque os nossos machucados nos tornaram mulheres manipuladoras e controladoras. E isso tem nos deixado cada vez mais ansiosas. E eu concordo com uma coisa que a pastora Shirley disse ontem. Muitas vezes quando a gente ouve libertação, a gente só liga libertar demônio. A maior libertação que nós precisamos fazer é de tudo que está dentro de nós. A maior libertação do que você tem que fazer é de você mesma. São dos teus pensamentos, dos teus comportamentos, das verdades que são mentiras e que você acreditou sobre você. Então você está aqui para se libertar dessa ansiedade que tem matado você. Filipenses 4 diz para a gente não andar ansiosa com coisa alguma. E como é que nós, mulheres de Deus, estamos tão ansiosas?
O que está faltando? E aí eu só consigo entender uma coisa, que se a ansiedade precisa diminuir, e para que ela diminua, a fé tem que aumentar. Eu vou repetir isso para você. Para que a tua ansiedade diminua, a tua fé precisa aumentar. Tem alguma mulher aqui que anda ansiosa? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que se identifica, por favor? Pois é. É preciso que a nossa fé aumente. Porque senão nós vamos fazer como Sara. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ela. Porque Sara, pela sua ansiedade, pelas suas frustrações, pelo que não aconteceu no tempo dela, pelas suas lutas, ela entrou num caminho que ela não precisava entrar. E talvez hoje você esteja entrando num caminho, porque você está tão ansiosa que algumas coisas aconteçam na sua vida, que você não está conseguindo esperar o tempo certo, crendo que vai acontecer, caminhando em fé, sabendo que vai acontecer. Amém? Amém, meus amores? Olha aqui, Deus está nos convidando hoje para darmos passos de fé. Eu e você precisamos dar passos de fé. Sabe por quê? Porque o poder está na fé. O poder está na nossa fé. Abraão, e aí se eu for falar de Sara, não tem como falar um pouquinho, diminuir essa história, porque a gente precisa ir para lá e lembrar de todas as promessas e de tudo que aconteceu na vida de Abraão. Abraão, em Gênesis 12, 2, 3, ele recebe uma palavra: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Existia uma promessa na vida de Abraão, Abraão e sua casa. Só que mais adiante, em Gênesis 17, do 15 ao 19, disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará mais Sarai, mas seu nome será Sara. Porque naquele momento ele tinha feito a aliança com Abraão e mudou o nome dele de Abrão para Abraão. E aí ele diz assim: eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei. E aí eu quero aproveitar e abrir um parêntese aqui, gente. Porque a mentalidade feminista está nos dizendo que você não precisa ter filho, que filho é algo ruim, que maternidade acaba com você e destrói você. Isso é mentira, filho é bênção. Filho é bênção. E quem está falando isso aqui para vocês é uma mulher que hoje luta para ter um filho. Mas que por causa dessa mentalidade feminista, durante muitos anos empurrou. Porque filho iria atrapalhar os meus sonhos. Filho iria atrapalhar os meus projetos. Então eu ia escolher ser mãe no momento que eu tinha conquistado tudo. Aí eu poderia ser mãe. E o quanto eu tenho aprendido que não é assim que funciona. Por isso que eu combato tanto o feminismo. Porque eu vejo cada vez mais mulheres sentando na minha frente, doentes, machucadas, com uma mentalidade aprisionada, como um dia foi a minha mentalidade também. Como um dia eu pensei dessa forma, como um dia eu achei isso. Então eu quero te dizer que o teu filho é a tua maior bênção. Eu quero te dizer que filhos são bênção e herança do Senhor. Eu quero declarar aqui nesse altar que os meus filhos são bênção do Senhor. Amém? E ele vai mais: sim, eu abençoarei, dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Gente, aos olhos humanos era impossível. Impossível. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael, porque Sara já tinha com a ansiedade dela atrapalhado o processo, seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Aqui eu começo a construir com vocês que as circunstâncias falavam para eles que o que Deus estava prometendo era impossível. Gente, como é que pode um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos gerar filhos?
E aí eu quero começar a falar com você nessa noite, mulher. Porque talvez o teu desafio seja o de Sara e seja o meu. Você está aqui nessa noite querendo ser mãe e não conseguindo ser mãe. Mas talvez o teu desafio não seja a maternidade. Talvez o teu milagre seja outro. O teu milagre seja ver a transformação da tua casa, do teu casamento. E as circunstâncias mostram tanto que é impossível que você não acredita mais. Talvez hoje o que você precise ver é a transformação dos teus filhos, porque os teus filhos estão distantes, os teus filhos estão se perdendo. E a coisa está tão feia que você não acredita mais. Talvez o teu financeiro está tão feio que você não acredita mais. Eu não sei qual é o milagre, eu não sei o que você está precisando. Mas eu quero te dizer uma coisa que eu tenho aprendido e entendido. Muitas vezes nós estamos querendo milagre, mas antes Deus precisa fazer um processo. Porque você quer milagre, mas o que você precisa primeiro é de um processo. Porque quando você passar pelo processo, Deus vai fazer um milagre, porque o processo é seu, é com você, e o milagre só Ele pode fazer. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Olha as circunstâncias, e aí vai mais, em Gênesis 18, 9 a 15, os anjos aparecem ali para Abraão e perguntam: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram, Abraão responde: ali na tenda. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, olha o que Sara fez. Ela riu. Ela riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velho, meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Porque você pode estar rindo do que você está passando, porque você não acredita mais. Aí quando você ouve uma mulher de Deus falar: teu casamento vai ser restaurado, você mesmo ri e fala: aquilo ali, aquele homem não tem mais jeito. Guta, esquece, nem fé ajeita. Talvez você já esteja rindo, deixando de acreditar pelo que você está vendo. Sara não acreditava mais, ela riu. E aqui, gente, eu não quero falar mal de Sara, porque essa é a nossa humanidade. Imagina, gente, você recebeu uma promessa e os anos passam e nada acontece. Imagina as lutas internas dessa mulher. Principalmente se hoje já é desafiador. Imagina naquele tempo e naquele contexto, onde era uma vergonha você não ter um filho. Aquela mulher se sentia humilhada. Aquela mulher se sentia rejeitada. Aquela mulher se sentia inferiorizada. Aquela mulher tinha suas lutas. Então ela não acreditou mais. E hoje talvez é assim que você esteja se sentindo: rejeitada, humilhada, escrava, machucada. Você não acredita mais. Você está rindo. Quando você pensa em algo bom, você mesmo está desdenhando daquilo. Mas o Senhor disse a Abraão: por que será? Por que Sara riu? Disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu quero perguntar para você aqui: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Pergunta para essa mulher que está do teu lado: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês que eu tenho entendido cada vez mais: o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus hoje que está aqui. O mesmo Deus que transformou Saulo em Paulo continua sendo esse Deus que vai transformar você e vai mudar a tua identidade. O mesmo Deus que fez maravilhas e milagres com essas, o mesmo Deus que deu o milagre de Sara, é o Deus que vai dar o meu milagre, que vai dar o seu milagre. Nós precisamos acreditar nisso. Pastora Sheila, ontem eu passei a noite ouvindo o vídeo, ficou gravado. E eu passei a noite, e eu chorei a noite inteira. Porque não só o que você falou sobre filhos, mas tudo que você construiu. Deus sabe o processo, o novo processo que Ele está me fazendo viver com Ele. Mas eu chorava, sabe por quê? Porque esse Deus é tão lindo e tão maravilhoso, que quando a gente está sem força, sabe o que Ele faz? Ele dá um jeito de chegar a você toda a força e esperança necessária para que você continue marchando, para que você continue levantando, para que você não perca a esperança, porque Ele vai fazer. Por isso que essa palavra mudou, sabe por quê, mulheres? Porque nós precisamos nos sacudir em fé.
Nós precisamos continuar, independente das circunstâncias. Sara teve medo. Presta atenção, circunstâncias podem estar te mostrando o contrário, e a gente precisa aprender que nós achamos que estamos entendendo tudo que Deus está fazendo, só que nós não estamos. Nós não estamos. Quando você acha que está entendendo, Deus vai lá e muda tudo. Quem já percebeu isso, já sentiu isso? Deus não faz como nós estamos querendo, e Deus não faz no nosso tempo. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai, mas Ele também é o nosso Senhor. E Ele é Deus. A palavra final é dEle. O sim e o amém são dEle. E por isso que é tão difícil nós lidarmos com o que sai de forma escancarada do nosso controle. Sabe por quê? Porque é aquela situação que você é confrontado assim, ó, você pode fazer tudo, mas se Ele não disser sim, não vai acontecer. E aí nós somos confrontadas como mulheres, nós vamos para o pó, nós vamos para aquele lugar. A nossa vida é dEle, mulheres. Nós pertencemos a Ele. Provérbios 16:1 diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. A última palavra é do Senhor. Amém? Você crê nisso? Nós precisamos caminhar com essa verdade, que se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. E não é fácil, porque é muito mais fácil a gente testemunhar milagres que já aconteceram. Mas eu tenho aprendido com o que eu tenho vivido, já que Deus me trouxe para esse lugar, para ter a oportunidade de falar dEle em púlpitos, em lugares onde pessoas vão me ouvir, é que eu posso também testemunhar dos milagres que ainda não aconteceram. Porque mesmo o não pode me parar. Mesmo o não pode fazer com que eu não acredite que Ele é Deus. Guta, e se Ele não fizer? Eu só posso crer que Ele vai colocar no meu coração todo o refrigério que eu preciso para passar por isso. Só que ontem vocês viram, não viram? Vai acontecer. Amém? Eu tô foguinho, tá, gente? Porque eu peguei a palavra. E é assim, eu quero dizer que vai acontecer. A restauração no seu casamento vai acontecer. Porque vocês estão falando com uma mulher que todos os dias tem tido seu casamento restaurado. Eu quero dizer que as suas finanças vão se transformar. Eu não sei o tempo, eu não sei a forma, mas Ele quer mudar algo em você. Ele quer fazer um processo na sua vida para que você se levante e mude a sua história. Creia nisso, continue perseverando nisso. Deus, Ele quer estar no controle. Que Deus quer nos levar para um lugar de dependência, de confiança. E não é fácil estar nesse lugar. Sabe por quê? Porque mulher, você vai ter que sair da sua justiça própria. Mulher, você vai ter que sair da sua humanidade. Mulher, você vai ter que sair, deixar de ser dona da verdade, sair do controle. Você vai ter que se permitir algumas coisas, você vai ter que parar com as estratégias humanas. Porque você vai ter que se submeter a um governo do Espírito na sua vida. Nós vamos ter que ir para a cruz. E cruz, gente, fala de morte. Cruz fala de renúncia. E hoje se prega muitas coisas, mas não se prega mais o evangelho da cruz. Evangelho é cruz, evangelho é morte. Evangelho é você sair do lugar muitas vezes e ir para aquele lugar de humilhação. Ir para aquele lugar que vai te fazer doer. Ir para aquele lugar que te ensina. Mas é a dor pedagógica que te ensina, que te molda, que te transforma. Nós não queremos mais isso. Meu Deus, 2 Coríntios 12:10 diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, na espera do milagre, na espera da mudança, na espera da transformação. Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Mulheres, quando nós somos fracas, que nós somos verdadeiramente fortes. Sabe por quê?
porque aí a gente sai de cena e quem entra é Ele. E a gente precisa sair mais de cena, mulheres, e deixar Ele reinar sobre a nossa vida. Deus quer nos ensinar que não temos controle de nada, tudo está nas mãos dEle. Nós vivemos um falso controle, queremos estar certa, ter razão, entender tudo. Não! Para agora, para aqui. Deixe isso aqui nesse congresso, porque isso aqui não pode ser mais um congresso na tua vida. Precisa ser um divisor de águas. Você precisa sair daqui com uma decisão. Nós precisamos confiar. E confiar vai exigir que nós nos lancemos. E a gente sabe porque não é fácil, porque nós somos humanas. É por isso que o processo precisa acontecer no nosso espírito. Porque a nossa carne, ela vai brigar, ela vai sofrer, ela vai duvidar, ela não vai acreditar. Mas é no espírito que nós vamos vencer. É no espírito que nós vamos continuar. Deus está mexendo em tudo. Fala para essa mulher que está ao teu lado, você vai ter que confiar. O que nós não podemos é deixar que a nossa ansiedade nos faça agir como Sara. Que por medo, presta atenção, mulheres, por medo, se precipitou e pediu para Abraão se deitar com Agar e teve Ismael. Nós não podemos agir como Sara. E eu quero deixar aqui rapidamente para vocês caminhos que vão te ajudar nesse processo. Primeiro, olha aqui, mulher, para mim, aceite o processo. Porque muitas vezes, sabe o que a gente está fazendo no meio do processo? A gente quer entender o processo. A igreja está inteligente demais. O nosso crescimento não vem por inteligência racional. O nosso crescimento vai vir por revelação de Deus na nossa vida. Nós estamos querendo entender muito. Mulheres, a gente não tem que entender, a gente só tem que se render. Eu vou repetir isso para você. A gente não tem que entender, a gente precisa se render. Ir para um lugar de rendição. Ir para esse lugar onde a gente vai se permitir viver o processo. Pare de racionalizar demais. Fé e razão andam em caminhos diferentes. Não tente entender o que não dá para entender. Confia. E eu estou ministrando na sua vida, eu estou ministrando na minha vida. Nós precisamos confiar, sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra é fiel e vai completá-la até o dia de Jesus. Ele já começou a obra. Guta, está doendo, vai doer. Só vive o teu processo. Só aceita e se rende no processo que passa mais rápido, que vai ser menos dolorido, porque a não aceitação vai te colocar um peso que vai ser desafiador para você. 1 Pedro, Senhor. 1 Pedro 5, 6, 7 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Gente, eu amo essa palavra, porque quem liberta é a palavra. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Apesar de tudo, Deus está cuidando de nós. Apesar de tudo, Ele quer que a gente vá para aquele lugar onde a poderosa mão dEle vai vir sobre a nossa vida e vai nos transformar. Se você está passando ou vivendo o teu deserto, seja a área que for da sua vida, deixa eu te dizer, deserto não é lugar para você ficar e nem morar. Deserto é apenas um lugar passageiro onde Deus está tratando você. Você não foi feita para ficar nesse lugar. Esse lugar vai passar. Só aceita, só se rende. Deixa Deus te moer, te mudar, te transformar. Deixa Deus arrancar das tuas entranhas as raízes de rejeição mais profundas. Mulheres, se rendam. Nós não somos isso, você não é isso que você acreditou. Você não é essa palavra que você recebeu. Se rende. E se render é dolorido demais. Se permitir o processo é dolorido demais. Mas eu quero te convidar, junto comigo, nós vivemos os nossos processos. E deixar Jesus fazer o que Ele precisa fazer na nossa vida. O segundo caminho que eu quero deixar aqui para vocês é: persista. Aceite e persista.
Pessoas de fé, gente, entende? As pessoas de fé, elas vão dar passos de fé. E passos de fé não tem nada a ver do quanto você é forte. Passos de fé não tem nada a ver do quanto você é firme, mas o quanto que você acredita. Passos de fé fala disso. Passos de fé não tem a ver com você, passos de fé tem a ver com Ele. Gente, nós aprendemos muito quando estamos dentro da igreja, e isso foi uma cobrança minha. Porque como a gente é crente, a gente tem que ser forte. Aí a gente ouve a música, simplesmente louve, tá doendo, louve. Aí você começa, eu falei, Senhor, tá doendo, eu não estou conseguindo louvar, não. Tá doendo demais, eu não estou conseguindo louvar. Até que eu fui entendendo uma coisa, ei, a gente não vai conseguir mesmo, na nossa natureza a gente não vai conseguir. Porque vai ter a guerra do espírito com a alma. A sua alma vai ter dúvida. A tua alma vai gerar medo em você, vai gerar angústia em você, vai gerar dor em você. Você vai duvidar e está tudo bem. O que você não pode é ser movido por isso. O que você não pode é se paralisar por causa disso e a tua alma passar a comandar você. Você vai precisar submeter a tua alma ao teu espírito. Porque é o espírito que vai te fortalecer e te fazer seguir, não importa as circunstâncias. O que você não pode, mulher, é parar. Você não pode parar, você não pode desistir. Você não pode sair dos caminhos da fé, independente das tuas emoções. Independente do que você está sentindo. Os teus passos precisam ser na fé. Mesmo que você vá destruída, mesmo que você vá não acreditando, creia, porque no caminho da fé, Ele vai te transformando. Ele vai te libertando. Fé não tem a ver com emoções, é no Espírito. E eu preciso que você entenda algo junto comigo. Nós precisamos persistir. Sabe por quê? Porque as tribulações vão vir. Porque os dias maus vão chegar. Porque o milagre não vai acontecer quando você quer. Porque vai ter dias que você vai dizer que você não está suportando. Porque tem dias que você vai achar que não tem mais jeito mesmo. Tem momentos que você vai querer desistir. Tem momentos que você vai olhar para fora e esquecer que a transformação não é fora, é dentro de você. Mas eu quero te dizer que Romanos 5:3-5 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabe por quê? Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Meu Deus, gente, isso é muito forte. Sabe por que nós passamos por tribulações? Porque Deus quer produzir em nós perseverança. E se nós permitirmos isso na nossa vida, o nosso caráter vai ser aprovado. Nós vamos ser transformados no nosso caráter. E o nosso caráter sendo transformado, nós vamos gerar esperança. A esperança que nós precisamos para continuar caminhando em fé. Porque nós acreditamos que vai acontecer. Gente, presta atenção no que eu quero falar para vocês. Olha como o Senhor faz, olha o que a palavra diz. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus é tão lindo e maravilhoso, que Ele faz o que Ele fez ontem. E não foi só para mim, eu sei que não foi só para mim. Muitas mulheres foram tocadas e alcançadas na sua esperança. Porque Ele derrama amor quando Ele sente que você está enfraquecido, que você precisa ir além, que você precisa de mais. É isso que Ele faz. Tiago 1:2-4 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Fala comigo, mulheres. Perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Deus está produzindo isso em você e trabalhando isso em você, sabe para quê? Para que você possa amadurecer. Deus precisa de mulheres maduras. E eu quero lembrar vocês algo. Eu ouço isso de um pastor que eu admiro muito. E quando ele falou, desde que ele falou essa palavra, isso tocou no meu coração. Presta atenção. Se você acredita, para as mulheres casadas aqui, se você acredita que tem áreas na sua vida, áreas na vida do seu marido que ele está dormindo, lembra que o primeiro homem que foi criado, enquanto ele dormia, aquela mulher era formada.
Se hoje tem áreas na vida do seu marido, tem áreas na sua vida que estão adormecidas, é porque Deus ainda está te formando. Ele está formando o teu caráter. Ele está transformando você. Ele está moldando você. Ele está fazendo isso com a nossa vida. E eu quero deixar aqui para fechar um outro ponto. Eu quero dizer para você, mulher, aceite. Fala assim, aceite. Fala assim, ó, persista. E o terceiro ponto, permaneça. Sabe por quê? Porque João 15 diz, 15 a partir do 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amores, nós precisamos permanecer. Você precisa aceitar. Renda-se. Renda-se ao processo, que o milagre que você precisa na sua vida vai acontecer. Persista, não pare e permaneça. Vença. Vença qualquer caos que você pode estar vivendo ou venha viver. Vença as tribulações. Permaneça apesar do que está acontecendo. Eu vou repetir isso para você, mulher. Permaneça apesar do que está acontecendo. Permaneça apesar do que está ao seu redor. Entenda que é no caos que Ele vai te usar. Entenda que é nessa situação que Ele está aprimorando e moldando o teu ministério. Ele está formando você. O que você está vivendo hoje não altera o que Deus é. Porque lembra que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Amém? Sabe o que Deus está fazendo com você? E eu quero declarar isso na sua vida. Sabe o que Ele está fazendo com você? Ele está arrancando de você o que não combina com você. Ele está arrancando de você o que não pertence a você. Não combina com o que Ele tem para você. Não combina. Não combina com o que Ele tem para você, com o que Ele quer fazer com você e para onde Ele vai te levar. Então Ele precisa arrancar, Ele precisa transformar para o que Ele quer. Nós não sabemos como Ele vai fazer, mas nós precisamos crer que Ele vai fazer. Nós precisamos crer que Ele vai fazer. E eu quero fechar aqui com esse versículo que está em Hebreus 11:11, que diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Pela fé, Abraão recebeu poder. É pela tua fé que você vai poder receber poder para gerar tudo o que você precisa gerar na tua vida. Se é um filho, é pela fé que você vai ter o poder de gerar um filho. Se é um marido novo, é pela fé que você vai ter o poder de gerar uma mulher nova dentro de você, para que você receba um novo homem. É pela fé que você vai gerar comportamentos novos, mudança de vida para mudar a tua vida financeira. É pela fé que você vai ter novos filhos, porque eles terão novas mães. É pela fé que você vai se posicionar no que você acredita e você vai estabelecer valores de um reino que não é daqui. É pela fé, porque a fé que nos vai dar poder. Então, se tiver que orar mais, ore. Se tiver que jejuar mais, vamos jejuar mais. Entenda que tem coisas que não estão no nosso controle. Tem coisas que não estão. E tem coisas, gente, que vai estar, mas tem coisa que não está. Pare de querer controlar o incontrolável. Pare de querer controlar. Somente se renda e faça o que está nas suas mãos. Faça o que cabe a você. Continue dando passos de fé. Mulheres, eu estou aqui junto com vocês para falar para vocês que a ansiedade que hoje talvez tome conta da sua vida, vai ser vencida pela
tua fé. Só que nós precisamos ter atitudes de uma mulher de fé. Não basta eu falar. Fé tem a ver com movimento. Fé tem a ver com comportamento. Fé tem a ver com ação. Porque se eu tenho fé, eu ajo. Eu ajo porque eu acredito e não porque eu sinto. Eu ajo porque eu acredito. E eu quero pedir que nesse momento aqui, mulheres, você no seu lugar, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser ficar sentado, se você quiser fechar os olhos, se você quiser levantar, mas você começa a entregar agora toda a tua ansiedade nas mãos de Deus. Você coloque nas mãos dele a tua ansiedade. Você coloque nas mãos dele aquilo que você sente, que você está perdendo as forças, que você não está mais acreditando, que você não aguenta mais esperar. Que você agora entregue, fale com ele, confesse para ele. Fale da mulher indomável que você está sendo. Fale da mulher que só quer fazer do seu jeito, da sua forma. Fala dessa mulher que talvez não se rende. Não se rende ao processo, não vive o processo, vive fugindo dele. Ou fala dessa mulher que está aí em você, que se acostumou tanto com essa dor e com esse lugar, que vive lambendo feridas. E que fala que quer mudança, mas na verdade não age para essa transformação. Entrega a tua ansiedade agora ao Senhor. Entrega nesse lugar, mulheres. Nós precisamos começar a estabelecer o que o reino nos ensina a viver. Nós precisamos começar a andar debaixo dessa palavra que diz: nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. E vai ter momentos desafiadores, mas tudo bem quando chegar esse momento. É quando você está fraca que você vai ficar forte, você vai entender o quanto você precisa de Deus. Então você vai para aquele lugar secreto, se humilhar, pedir ajuda, pedir para que Deus fale contigo. E Ele vai usar uma profeta, Ele vai usar um profeta, Ele vai falar ao teu ouvido, Ele vai usar circunstâncias, mas Ele vai trazer o que você precisa para continuar, para não desistir. E se você está se identificando aqui como uma mulher ansiosa, uma mulher que tudo, que toma frente, que faz o que a Lori trouxe aqui, toma frente de tudo pela tua ansiedade, pelo teu controle. Uma mulher que está aí sofrendo e está agindo como Sara, porque não aguenta mais esperar certas mudanças acontecerem. Eu quero te convidar, somente se você quiser, a você deixar como um ato profético essa tua ansiedade nesse altar. Entregar nesse altar. Entregando e declarando que você está deixando algo aqui, que você não vai mais carregar na tua vida. Assim como aquela mulher que a pastora Shirley falou ontem, aquela mulher samaritana que teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada, e ela deixou o peso, ela deixou o cântaro, ela deixou tudo que ela precisava deixar, ela deixou os erros, ela deixou tudo. Você vai precisar deixar a tua ansiedade, para que você aceite, permaneça e persista no seu processo. Amém? Se Deus moveu o teu coração, sai do teu lugar e deixa essa ansiedade aqui. Esquece a irmã que está do seu lado, esquece aonde você está. Só simplesmente se rende. Se rende, venha nesse altar como uma forma de rendição para dizer: eu estou me entregando aqui. Eu estou deixando o que eu preciso deixar nesse altar. Amém? Minhas lamparinas estão acesas. Deixa a sua ansiedade aqui. Só estou esperando o barulho dos teus passos. Deixa toda a tua ansiedade, a tua angústia, o teu medo. Deixa aqui nesse altar e fala a verdade pro Senhor. Revela essa mulher que existe dentro de você. Revela os teus medos.